Tem destaque importante também em Brasília, com Rani Veloso. E ainda sobre esse assunto, o governo brasileiro se manifesta pela primeira vez desde o início das manifestações por todo o Irã. Através do Palácio do Itamaraty, eles disseram que acompanham com preocupação os ataques que se estenderam por todo o país. Lamentou as mortes e defendeu a soberania. Também instou as autoridades a dialogarem em solução deste conflito, em prol da solução deste conflito. Nós temos inclusive aí a arte do governo, da manifestação do governo brasileiro. O governo acompanha com preocupação a evolução das manifestações que ocorrem desde o dia 28 de dezembro em diversas localidades do Irã. O Brasil lamenta as mortes e transmite condolências às famílias afetadas. O Brasil também, como eu já havia ressaltado, destacou que somente o povo iraniano pode decidir o futuro do país. E também informou que até o momento não há registro de mortes ou feridos, de mortos ou feridos brasileiros. Vamos acompanhar os desdobramentos. É a primeira vez que o governo brasileiro decidiu se manifestar, isso ontem, e também aguarda os desdobramentos da decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A gente mostrou aqui ontem que Trump anunciou uma sobretaxa de 25% a todos os países que fazem negócios com o Irã, e o Brasil é um desses países. Somente no ano passado, mais de 25 bilhões de dólares foram exportados, negociados, na verdade, 3 bilhões de dólares exportados do Brasil ao Irã. Então, vamos acompanhar essas manifestações que começaram no dia 28 de dezembro, inicialmente contra o alto custo de vida. A inflação ultrapassou 42% em dezembro no Irã. A moeda também iraniana perdeu mais da metade do seu valor, e agora esses protestos já são contra o regime dos ayatolás que comandam o país desde a Revolução de 1979. De acordo com as organizações dos direitos humanos, que são ONGs, organizações não governamentais, uma vez que não há informações oficiais do governo, porque teve corte do sinal telefônico e também do sinal da internet, já são mais de 600 mortos e 10 mil presos. Volto com vocês. Rani Veloso, trazendo esse posicionamento do governo brasileiro. Muito obrigado, viu, Rani? É assunto para os nossos comentaristas. Diego Tavares e também a Deise Ciocari estão com a gente nesta manhã. Diego, vou começar contigo essa rodada. À medida em que a gente tem aí esse posicionamento do governo brasileiro, também reforçando a soberania do Irã, e óbvio que a gente tem que reforçar a soberania dos estados. Isso é muito natural. Porém, há aparentemente um verdadeiro massacre à população civil, a esses manifestantes em território iraniano, por tudo aquilo que a gente tem acompanhado pelas agências que ainda conseguem trazer informações de lá. Me lembro que quando ocorreu a ação de Israel em Gaza, houve uma contundência muito grande por parte do governo brasileiro. Faltou agora essa contundência também em condenar as ações do governo iraniano que porventura atingem civis, Diego? Sem dúvida nenhuma, Nonato. E se nós prestarmos atenção à redação dessa nota, uma nota quase que protocolar, enfim, vou dizer alguma coisa para não falarem por aí que eu não disse nada. Se prestar bastante atenção na redação, a repressão do regime não é condenada. O que o governo demonstra preocupação é pela evolução das manifestações no Irã. Então, não condenam em nenhum momento do texto a repressão, a brutal repressão do regime iraniano. E curioso também, nesse momento, o governo brasileiro levantar mais uma vez a bandeira da soberania. Eu me questiono qual que é a soberania de um povo que tem mais de 2.000 pessoas assassinadas pelo aparelho estatal nos últimos dias, nas ruas, pessoas que estão indo às ruas para manifestar a sua opinião política e estão sendo recebidas pelas forças de segurança do Irã com munição letal. Nem se utiliza aquela munição tradicional para dispersão de manifestações. A guarda iraniana está atirando para matar. Hoje nós teremos uma execução de um jovem de 26 anos que não teve sequer direito a um julgamento, direito a um devido processo legal, inclusive como preconizam os estados, toda a normativa dos estados que compõem a ONU. É até curioso que o Irã é um dos estados
da ONU e que faz parte, inclusive, da Comissão de Direitos Humanos da entidade, que mostra, mais uma vez, também a falência desses organismos internacionais em dirimir esse tipo de conflito. Então, a nota brasileira deixa muito a desejar, não chega a retomar a diplomacia brasileira a questão da neutralidade que sempre pautou as nossas relações. Não é neutralidade o que está acontecendo, é abstenção mesmo. E quando nós nos abstemos de nos posicionar com firmeza a respeito de um tema tão importante, nós estamos prestando auxílio ao lado mal da história, ao lado errado da história, que evidentemente é o regime dos ayatollahs. Eu tenho certeza que a soberania do povo iraniano hoje clama por ajuda internacional, clama para ver no céu os caças B-12, que há pouco tempo estiveram, inclusive, no território do país. Desde que tom que você vê nessa nota? Foi uma nota curta, tardia, faltou algo? Você vê que o governo brasileiro está, de certa forma, dividido, né, quando se trata de Irã? Soraya, a nota foi excessivamente contida, para dizer o mínimo, né? Porque os relatos que a gente tem, como o próprio Nonato falou aqui, são de uso excessivo da força estatal, né? Centenas de mortes, bloqueio de internet, falta de comunicação. O Diego mencionou aqui, hoje nós vamos ter provavelmente a morte de um civil aí que não teve nem sequer o direito à defesa. Então, essa nota do Itamaraty, ela faria sentido se houvesse um realismo diplomático normal, o que não é o caso. O que a gente tem visto no Irã é exatamente o contrário. Então, a nota, ela deveria colocar um repúdio explícito ao uso excessivo da força estatal, ela deveria normalizar ou incentivar investigações independentes e deveria reiterar apoio ou mecanismos de apoio a esses civis que estão sofrendo aí com mortes e torturas. Então, de novo, assim, essa nota, ela não fez tanto sentido assim, ela foi excessivamente contida e num contexto completamente aquém da realidade que a gente sabe que tem acontecido lá no Irã.